Mas aí que tá, professor, olha só parar para pensar uma coisa. Hoje é quarta-feira, 9 horas da noite. Nós estamos com 1.500 pessoas a bordo. Essa live vai chegar a 20 mil pessoas, com tranquilidade, porque ela está sendo transmitida por várias plataformas, o pessoal faz cortes, etc. Ela chega tranquilamente a 20 mil pessoas. Ou seja, as pessoas hoje, elas estão interessadas no futuro do Brasil, mas essa massa precisa ser direcionada. Então, eu acho que isso que nós estamos debatendo aqui, a formação de quadros, é importantíssimo. Eu vejo um momento mundial, professor, com muita esperança. Eu acho que a ordem unipolar americana, ela não vai sobreviver, ela não consegue sair do mesmo tamanho que ela entrou nessa guerra da Ucrânia. Não é sem muito dúvida. Só se o Biden fizer um milagre, só se vier um meteoro. Eu acho que ela não sai. Então, o que acontece? Vai ser uma oportunidade grande, como foi o final da Segunda Guerra Mundial. O enfraquecimento da França e do Reino Unido e a descolonização. Eu acho que muitos países talvez consigam se libertar desses grilhões do imperialismo em função desse enfraquecimento. E eu ficaria muito feliz se o Brasil engrossasse essa fila. Agora, nós só vamos conseguir isso com um guarda-chuva nacionalista, tá, que abrigue as mais diversas tendências com uma agenda comum. Porque o senhor quer ver uma coisa? Nós estamos conversando aqui, uma conversa extrema. Agora, o senhor está sendo elogiadíssimo aqui no canal, entrando assim, os mais diversos elogios. Já deixo o convite para uma nova live, a gente precisa continuar debatendo esses temas. Mas o que eu acho importante? A gente não concorda 100% em tudo, porque é da vida isso. Mas as coisas que nós temos em comum, os propósitos, os ideais e os anseios são grandes. A comunalidade, a interseção de interesses, de objetivos que está sendo debatido nessa live, e eu acho que ela é representativa de uma grande parte do povo brasileiro que está silencioso hoje em dia, né? É grande, a gente precisa dar voz para essas pessoas. Então, eu acho que as correntes nacionalistas têm que se unir. Olha só, você colocou aqui 4, 5 temas. Primeiro, o interesse do povo por um bom debate político, por uma boa formação, é tremendo. O povo odeia política, essa política que está aí. Essa política que está aí, eu também vomito nela. Para fazer, tem que ter estômago. Tu sabe, aqui muitos que estão conosco, sabe? Eu disse, Nildo, mas o petismo criou essa ideia do antipolítico. O Lula fala muito disso, o antipolítico. Não, eu sou antipolítica. Essa política aí, eu sou antipolítica. Agora, isso quer dizer que eu vou estar traficando como Moro e Dallagnol? Não. Isso quer dizer que eu vou me recusar ao debate público? Não. A grande maioria da população, quando a política vai tocando nos nervos do organismo, a população responde. Qual é o nosso problema, Farinazzo? É que todos os presidentes, depois da ditadura, nenhum resgatou a força do presidencialismo, que é a expressão máxima do nacionalismo brasileiro. É o presidencialismo. Nós não temos um regime parlamentar. O nosso regime é presidencial. E quando o presidente está com 15% de apoio, o parlamento tem menos 5%. Isso é em todos os governos. Então, essa é a primeira coisa. Então, a boa política, você está me convidando para voltar aí, o público, segundo a tua opinião, se não for uma... Depois só vê os comentários, depois só olha os comentários. É bacana isso. Eu não olho o chat, porque sempre me confunde muito. Elas estavam querendo ouvir isso. É que faltava quem chegasse e falasse, olha, o caminho é esse, as diretrizes... Eu então, acho que veja. Então, um é o tema da política. 2, essa ordem vai abrir um espaço para o país? Tem algo que, depois da Segunda Guerra Mundial, debilitou os Estados Unidos, Farinazzo, que tu não incluiu aí, que foi a força com que a União Soviética saiu da vitória contra o nazifascismo. Aquilo colocou um equilíbrio que, junto com a descolonização africana, e a descolonização do mundo, e a emergência de Bandung, a importância de Bandung, anos 50, tudo isso deu uma força gigantesca. Bom, nós agora estamos num quadro diferente, mas as dificuldades do imperialismo estadunidense não são menores, não são menores. É muito grave a situação. E nós vamos ver como é que vai
estourar a crise. O terceiro aspecto é o tema. Você diz, bom, a gente tem que conversar sobre isso. Eu digo, sim, temos que conversar para, além dessas coincidências, estabelecer um programa que é um programa radical de transformações do Brasil, no Estado, na economia, no regime político e na cultura. Nesses 4 pontos. É preciso ter um programa. A esquerda revolucionária, nacionalista, anti-imperialista, precisa ter um programa que não são mudanças cosméticas. Meus estimados, aqui você disse que tem mais de 1.500 pessoas escutando, os países não mudam com tapinha nas costas. Os países mudam com grandes forças políticas em mega conflitos. Qual é o problema do Brasil? É que nós derramamos sangue do nosso povo de maneira vã. Nós derramamos sangue do nosso povo para conforto da classe dominante, de banqueiros, de latifundiários, de grandes industriais, dessa gente. O sangue no Brasil corre impunemente, sangra o povo e a classe dominante sai de cada conflito mais forte e mais cômoda. Observem, Farinazzo, o programa econômico que está sendo aplicado no Brasil é um programa de corte liberal. Eu vejo o ministro Haddad. O que ele está discutindo? Ele está discutindo âncora fiscal. Ora, isso é um programa nacionalista? Esse é um programa? Não! Esse é um programa que nos trouxe para essa encalacrada. E eles estão preocupados com isso. E já estão discutindo fatiar a reforma tributária. Quer dizer, vão atender a classe dominante e a outra parte, que é imposto sobre grandes fortunas, etc., vai desaparecer. Então, nós precisamos chegar num programa em que coloque algumas coisas muito claramente estabelecidas, com força política. E o nacionalismo, nesse momento, que foi pautado por um governo, como o do proto-fascista Bolsonaro, que não tem nenhum compromisso com o país, como ficou eloquente agora, ele pautou esse tema. Cabe a nós atuar nessa direção e explicitar qual é o nacionalismo que a gente defende. E aí nós temos uma longa conversa pela frente, um conjunto de lutas fundamentais que eu elegi como algo que me parece decisivo, que é a batalha por tornar a Petrobras totalmente estatizada, o que eu tenho formulado: morte aos investidores, controle estatal e nacionalização completa da empresa. Ou nós atuamos nessa direção, ou nós vamos perder um elemento propulsor de transformações do Brasil, que é a Petrobras, de maneira gigantesca. Então nós vamos ter que coincidir esse trabalho teórico de discussão, etc., para transformações concretas. Eu estou estarrecido com o que está acontecendo na Petrobras. Estarrecido. Não porque achava que o Lula ia fazer, mas é preciso romper com essa entrega da Petrobras, com a entrega da Petrobras distribuidora, que ainda leva a marca da empresa e está abastecendo com óleo e gasolina de outras empresas, a importação. Tem que revisar completamente a lei do pré-sal, que foi uma entrega para as multinacionais, patrocinada pela presidente Dilma. Tem que revisar drasticamente. O nacionalismo vai ter que aterrissar. Colocar o que eu chamo, Farinazzo, e quem me escuta aqui, os 2 pés na rapadura, no solo brasileiro, discutir com o nosso povo. Porque senão vai ser uma discussão abstrata.